Olá pessoal, voltamos então com o segundo episódio do nosso Conta de Novo, especial Cais do Valongo. E hoje para falar um pouco sobre a proibição do tráfico transatlântico de escravos. Ou seja, essa proibição acontece na década de 1830 e aí os traficantes resolvem então fazer o desembarque de escravos em outros pontos clandestinos, de modo que o tráfico não parasse. E é exatamente assim que você tem então a continuidade dessa região como uma região escravagista, mas algum tempo depois, mais especificamente nos anos 1843 para ser mais exato, essa região aqui é aterrada e aqui se construiria então o chamado Cais da Imperatriz para receber a futura esposa do imperador Dom Pedro II, que viria a se tornar a Imperatriz Teresa Cristina. Vamos conhecer essa história. Depois que o Cais do Valongo foi aterrado e transformado no Cais da Imperatriz, a escravidão ainda perduraria por mais de 40 anos. Conhecida como a Pequena África, a zona portuária do Rio foi a porta de entrada de milhões de africanos escravizados no Brasil. Quando a escravidão foi formalmente abolida em 1888, esta região se tornou o principal ponto de encontro da comunidade negra na então capital do Brasil. Dezenas de milhares de negros vindos de várias outras partes do país se instalaram na região em bairros como Gamboa, Santo Cristo e Saúde, ocupando moradias precárias nos arredores. Ainda nesta área, o samba seria o ritmo predominante e rapidamente se espalharia por toda a cidade do Rio de Janeiro, depois por todo o país, tornando-se o estilo musical até hoje preferido por grande parcela da população brasileira. O cais foi soterrado totalmente no início do século XX, durante uma grande reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos. Segundo o dossiê Valongo, que contém a proposta do governo brasileiro para transformar o cais em patrimônio histórico mundial, o cais foi aterrado em 1843 para as obras de um novo local de desembarque, destinado a receber a princesa napolitana Teresa Cristina de Bourbon, esposa do imperador Dom Pedro II. Entre 1904 e 1910, um grande aterro realizado para a construção do novo porto da cidade encobriu também o Cais da Imperatriz, afastando a borda d'água 344 metros em relação ao local do sítio. Gente, durante dezenas de anos, essa região aqui ficou soterrada. Aliás, quase 100 anos para ser mais exato. E o cais, ele foi redescoberto em 2011, ou seja, perceba que, apesar da história falar dessa região, esse espaço onde a gente está praticamente era desconhecido principalmente da geração, das gerações do século XX, ou da segunda metade do século XX principalmente. E aí, agora, você vai conhecer um pouco da história desse aterramento, como é que esse aterramento se deu e principalmente como é que houve então a descoberta desse ambiente aqui. O dossiê Valongo esclarece ainda que o sítio arqueológico corresponde à área da Praça Jornal do Comércio e está delimitado pela Avenida Barão de Tefé, Rua Sacadura Cabral e pelo limite lateral do Hospital dos Servidores do Estado, no número 178 da Rua Sacadura Cabral. Na sua configuração original, a área onde se construiu o cais localizava-se numa pequena enseada na desembocadura do estreito vale entre os morros do Valongo e do Livramento.
também conhecida como Valonguinho, que era parte de uma enseada maior, protegida pelos morros do Livramento e Saúde, conhecida como Praia do Valongo. Nesse ambiente geograficamente protegido, funcionou entre 1774 e 1831 o mercado de escravos do Rio de Janeiro, que incluía os depósitos e armazéns de escravos, o cemitério dos Pretos Novos, que recebia os corpos daqueles que não resistiam às duras condições de travessia atlântica, e o lazareto da Gamboa, destinado à quarentena dos escravos doentes recém-chegados. Foi o maior complexo de comércio escravagista das Américas. Em 2010, quando a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro iniciou as intervenções urbanas necessárias à implantação do projeto Porto Maravilha naquela praça, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional solicitou à Prefeitura a realização de projeto de pesquisa arqueológica. Naquela época, já era de conhecimento, tanto dos gestores públicos quanto dos pesquisadores, o elevado potencial arqueológico da área. Além de ser uma área estratégica de convívio e interação social entre a população negra cativa e liberta, era também a área de chegada e comercialização do enorme contingente de africanos escravizados, o que se confirmou durante as escavações preventivas levadas a efeito pela equipe da professora Tânia Andrade Lima, arqueóloga do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa arqueológica, iniciada em 25 de janeiro de 2011, se desenvolveu em praticamente toda a extensão da atual Praça Jornal do Comércio. Através das pesquisas, confirmou-se o elevado potencial arqueológico da região, e o sítio arqueológico do Cais do Valongo foi registrado pela coordenadora de pesquisa no IPAM, totalizando uma área de 2.545,98 metros quadrados. Como resultado das pesquisas, depois de 1 ano e 9 meses de trabalho de campo, além da evidenciação dos vestígios do Cais do Valongo, destaca-se o desvelamento de vestígios que ilustram todo o contexto de ocupação da área, passando pelos vestígios do Cais da Imperatriz e chegando à praça onde estamos. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Te peço mais uma vez, acompanhe a gente no Instagram, não deixa de se inscrever no canal, dá pra gente o seu like ou o seu dislike e não esquece de comentar aqui para me dizer o que você está achando dessa série do Conta de Novo. Te espero no próximo. Tchau!